Olá, pessoal, boa tarde. Vamos dar início aqui à nossa live. Gostaria de convidar o José Eduardo Bertuzzo, gerente executivo de tecnologia do Eldorado. Por favor, Bertuzzo. Ok, Malu, obrigado. Bom, pessoal, boa tarde. Obrigado, Malu, aqui pela apresentação. Eu gostaria de, em nome de todos os colaboradores aqui do Instituto Eldorado, dar as boas-vindas a todo o pessoal aí que está acompanhando a gente aqui nessa live. Nosso objetivo hoje aqui é de fazer uma espécie de kick-off aqui dessa chamada pública, com o objetivo de selecionar alguns projetos aí e fazer aceleração, né, de projetos na área de ventiladores pulmonares mecânicos, né? É um projeto aí, uma parceria, uma cooperação do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, da FINEP e do próprio Instituto Eldorado. Nós vamos entrar mais tarde um pouco mais de detalhes, né, de como é que funcionou essa parceria e também aspectos operacionais aí desse edital, né? Só para começar, fazer uma rápida introdução, o Instituto Eldorado é uma instituição sem fins econômicos que atua na área de tecnologia, particularmente nos últimos 6, 7 anos, está dando uma ênfase muito grande na área de médicos, de equipamentos médicos, né? E assim, desde a primeira hora, quando o país, de certa forma, começou a enfrentar essas questões da pandemia, a gente procurou estruturar da melhor maneira possível, com o melhor do que a gente tem em termos de recursos, uma maneira de mitigar os efeitos. Então, desde a primeira hora, a gente, em parceria aqui com o Centro de Engenharia Biomédica da Unicamp, a gente procurou disponibilizar recursos aí, técnicos que pudessem ajudar a fazer manutenção de respiradores e outros equipamentos de UTI. Nós tínhamos já uma vivência na área de desenvolvimento de produtos na área médica, com alguns clientes, alguns já com projetos, né, de interesse na área de Covid. Nós somos uma unidade em Embrapi na área de desenvolvimento de equipamentos médicos. A gente teve um papel aí bem interessante, a gente acabou sugerindo, na realidade, em função da gravidade da situação e dos projetos interessantes que a gente tinha, um programa especial da Embrapi, que foi plenamente aceito, né? A gente conseguiu estruturar aí projetos como, né, de oxigenador externo e própria área de produção, ampliar a produção de respiradores, né? Numa segunda movimentação e vendo o esforço excepcional que a comunidade no Brasil estava desenvolvendo, no sentido de desenvolver soluções inovadoras na área, e a gente, como parte da Associação Brasileira de Avaliação e Conformidade, nós apoiamos uma iniciativa que também teve apoio do Ministério de Ciência e Tecnologia, no sentido de franquear os custos dos ensaios, né, para ventiladores pulmonares, né? Esse é uma iniciativa de muito sucesso. Assim, os últimos levantamentos que a gente tem aqui são de que mais de 35 ensaios de respiradores e ventiladores mecânicos foram realizados aí nos últimos 2 meses pela rede, né, que principalmente na área de ventiladores. Aqui, além do Eldorado, nós temos o CPQD, o BEC e o Labelo, lá em Porto Alegre, então, que, de uma certa forma, fizeram aí uma condição especial para poder apoiar, né? E tem aí mais 10 aí projetos que estão em processo de validação e certificação. Então, eu acho que, desde o princípio, a gente procurou dar o melhor do que a instituição poderia dar, e esse edital, na realidade, coroa, né, todo o esforço que a gente tem procurado empreender para fazer a diferença nesse momento tão crítico, né? Podendo também dar uma ajuda para, de tal forma, e acelerar do ponto de vista tecnológico, empenhando o melhor de conhecimento que a gente tem para garantir que mais produtos cheguem à sua fase de fabricação e estejam disponibilizados para todos os rincões aqui do Brasil. Então, é uma parceria que, como eu falei, com o Ministério da Ciência e Tecnologia, com a FINEP, fica desde já o agradecimento para o ministro Marcos Pontes pela confiança, o secretário Paulo Alvim, né, o diretor Gontijo, né, pelo apoio, o pessoal da FINEP, na pessoa do general Barroso, pelo apoio para a gente poder
está hoje apresentando aqui esse edital. Tá? Para dar sequência da nossa live, queria convidar, então, o Guilherme Correia, que é coordenador de inovação tecnológica e produtiva da Secretaria de Empreendedorismo e Inovação do Ministério de Ciência e Tecnologia. Guilherme, bem-vindo. Obrigado, Bertuzzo. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem, sim. Então, obrigado. Estou aqui representando o MCTI, estou representando aí a Secretaria de Empreendedorismo e Inovação, que você já citou, nosso secretário Paulo Alvim, nosso diretor José Gontijo, e, claro, o ministro Marcos Pontes, nessa ação, que é mais uma das ações, né, que o MCTI vem conduzindo desde que se iniciou essa questão aí da pandemia. São várias ações aí que o Ministério vem se envolvendo, eu nem saberia dizer todas aqui, porque são várias secretarias conduzindo diferentes tipos de ações, algumas dessas secretarias estão mais próximas do Ministério da Saúde, conduzindo ações aí até em relação à vacina, né? Testes aí com alguns componentes, mas eu vou me ater mais às ações da nossa secretaria, da SEMP. E aí, dentre essas ações da SEMP, a gente tem basicamente ações de apoio à questão da fabricação dos ventiladores pulmonares, né? E aí essas ações, elas basicamente se convergem aí nesse edital da FINEP, no edital maior da FINEP, né, o edital de 132 milhões de reais, dos quais a gente tem 3 linhas aí de ações, né? A linha de 80 milhões para os ventiladores pulmonares, a linha de 35 milhões para os testes diagnósticos e biosensores e 17 milhões para os equipamentos de proteção individual. Então, e essa ação aqui agora, em parceria com o Eldorado, está sendo mais uma ação do MCTI em colaboração com a FINEP, e aí está sendo feita aí essa encomenda ao Eldorado para dar esse apoio na aceleração de projetos inovadores de ventiladores pulmonares. Na realidade, a gente já vinha apoiando também de uma forma um pouco mais interna, mas mais ali na questão da articulação, né? Então, a gente apoiou, se reuniu com muitos projetos mesmo, não só projetos de empresas nacionais, fabricantes nacionais, e aí a ideia era tentar escalar a produção desses fabricantes nacionais, mas também projetos inovadores, projetos de grupos de pesquisa, de universidades, de ICTs. Então, só eu devo ter me reunido com pelo menos aí uns 20 grupos, e aí a gente fazia mais a questão da articulação, né? Colocar o pessoal em contato com a Anvisa, tentar ajudar ali nas questões regulatórias. O nosso diretor Gontijo relatou que deve ter participado aí de mais de 50 reuniões, de 50 grupos diferentes de pesquisa que estavam conduzindo projetos, né, de ventiladores pulmonares de baixo custo. Então, assim, em resumo, são várias ações que o MCTI vem tocando, essa aqui é mais uma delas, e aí eu finalizo dizendo que realmente para o Ministério é de fundamental importância a gente, com essas ações, tentar realmente fortalecer a engenharia nacional, e principalmente em áreas críticas, principalmente a nossa soberania tecnológica em áreas críticas. Esses são 2 pontos importantes que eu queria ressaltar aqui. Tá? Então, fica aí mais uma vez o nosso agradecimento ao time do Eldorado, que deu início aqui a esse processo agora, e aí a gente vai estar acompanhando de perto essa rodada aí de projetos que deverão ser submetidos, e esperamos que o objetivo seja plenamente atingido e que projetos bem consistentes sejam acelerados e que possam finalmente, né, que é o grande objetivo disso, colaborar aí com essa questão de saúde pública, que é o combate e o enfrentamento a essa pandemia. Ok? Era isso.
as palavras iniciais. Obrigado, Bertuzzo. Ok, Guilherme, obrigado aí pela participação. Bom, eu vou chamar o Guilherme Fonseca, né? Temos dois Guilhermes hoje aqui, né? O Guilherme Fonseca, que é o gerente responsável pela área de equipamentos médicos aqui no Dourado, e ele vai trazer um pouquinho para nós aqui, um pouco mais de detalhamento. Vamos ressaltar aqui que a gente tem também o canal ali de um e-mail, né? Que a gente vai estar esclarecendo as dúvidas, né? O objetivo sempre é de procurar escolher aí, óbvio, não temos, se pudesse, adoraria poder ajudar todos os projetos. A gente procurou, de uma certa forma, fazer isso, franqueando o acesso à infraestrutura laboratorial, né? Mas, infelizmente, a gente vai ter que escolher alguns, né? E a gente vai procurar usar o melhor critério possível para essa escolha, para esse suporte. De qualquer maneira, relembro, entrem no site da ABRAC, está lá, a gente vai estar disponível para estar apoiando aí a parte de testes, validações, de homologação de ventiladores. Guilherme Fonseca, você contigo agora, tá bom? Obrigado. Ok, valeu, Bertuzzo. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Então, como o Bertuzzo bem colocou, a ideia agora é a gente falar um pouquinho mais focado na chamada, para tirar já algumas dúvidas, explicar alguns pontos importantes que devem ser levados em consideração para empresas, grupos que vão submeter as propostas, né? Então, como tanto o Guilherme quanto o Bertuzzo colocaram, o objetivo do edital é ele fazer uma aceleração dos projetos que já estão em andamento no desenvolvimento de ventiladores mecânicos, de modo que a gente consiga, trazendo o conhecimento e todo o know-how e expertise do Eldorado no desenvolvimento de produtos, juntamente com os parceiros, fazer com que o produto, a fase de desenvolvimento seja finalizado mais rápido e esse produto esteja disponibilizado para a população. Com isso, para que a gente possa identificar e estabelecer esses critérios, foi levado em consideração as informações passadas inicialmente pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, bem como a documentação e os critérios, os requisitos mínimos que foram utilizados aí mundialmente, principalmente o documento, o MHRA, que foi estabelecido lá pelo Reino Unido, dizendo quais eram os critérios mínimos e os itens mínimos que os ventiladores mecânicos deveriam ter. Com isso, fundamentou a parte principal de adequação do edital para a chamada e fazer a qualificação dos nossos projetos. Para isso, todas as empresas, grupos de pesquisa e também instituições, até mesmo inventores individuais que tenham projetos que atendam os requisitos, podem participar da chamada. E então a gente tem essa abertura, não há necessidade de ser uma empresa ou uma ICT, grupos de pesquisa como o Bertuzzo e o próprio Guilherme comentaram bastante. Muitos grupos de pesquisa trabalharam forte na pandemia para desenvolvimento de novos ventiladores, então eles podem participar desse processo. É importante que o grande foco dos produtos é prezar pela segurança do paciente. Então, toda a parte de desenvolvimento tem que seguir os critérios da Anvisa, as normas e a regulação vigente, bem como a empresa que vai fazer a comercialização e a fabricação desse produto, ela tem que atender a regulação vigente também da Anvisa para poder fazer a certificação desse produto. Com isso, caso haja consórcios de ICTs, mais empresas ou grupos de vetores que vão submeter esse projeto, é importante que eles tenham um mínimo de formalização dessa parceria, de modo que isso possa não ter problemas, aí principalmente no momento de colocar esse produto no mercado, de alguma disputa ou mal entendido que pode ter entre as partes. E falar um pouquinho como vai funcionar a aceleração, né? Então, no processo de aceleração, a ideia é a gente não começar o projeto do zero, então ele tem que ter uma base inicial e, em cima disso, nós vamos fazer tanto desenvolvimento de hardware, firmware, desenvolvimento de protótipos que sejam necessários, realização de testes de engenharia, ensaios laboratoriais, tanto para validar a conformidade do produto,
como para possibilitar a certificação desse produto junto ao Inmetro, né, que é um dos requisitos base para que a gente consiga colocar o produto no mercado com registro da Anvisa. Bem como trabalhar em conjunto com a empresa e o grupo que vão fazer parte do edital, para que toda a documentação de projeto, bem como a documentação regulatória que vão ser submetidas à Anvisa, sejam desenvolvidas já atendendo a todos os critérios exigidos pela BPF, as boas práticas de fabricação da Anvisa, e também a 13485, a ISO 13485, que é uma das normas aí usadas mundialmente nos ciclos de vida e desenvolvimento de produtos. Além dessas duas, como eu falei bastante dessa questão da segurança, né, que é um dos requisitos primordiais em um produto como o ventilador pulmonar, que ele é de suporte à vida, então aquele produto que, se falhar, ele leva o paciente a óbito, traz um dano muito grave para o paciente, então ele tem que ser trabalhado e ter os critérios muito bem estabelecidos, e principalmente no que tange aí a parte de gerenciamento de risco, né? Então esse é um dos processos que vai ser bastante trabalhado ao longo do desenvolvimento e auxiliando as iniciativas para que esse desenvolvimento do gerenciamento de risco, esse pensar em como fazer um projeto seguro que possa entregar mais segurança ao paciente e gerar toda a documentação necessária para que o processo de Anvisa aconteça de forma efetiva. Esse processo todo, nós vamos utilizar tanto a infraestrutura do Eldorado e o nosso grupo de colaboradores, e também temos parceiros que vão fazer parte do processo, né? Então, junto conosco, também fazem parte o Centro de Engenharia Biomédica da Unicamp. Eles vão estar focados muito na área de manutenção e toda a experiência que eles têm trabalhando junto ao hospital universitário, fazendo toda a gestão e engenharia clínica do produto. O pessoal da Unifei, focando na área de engenharia de usabilidade, eles são uma referência nessa demanda aqui no Brasil. E também o IPT, USP, que vão trabalhar com a validação funcional juntamente com o Laboratório de Engenharia Biomédica da USP, né, com o professor Henrique Moria, que vai estar trabalhando conosco para validar o funcionamento efetivo do ventilador, que ele está atendendo todos os requisitos normativos e funcionais. Nesse ponto, vale frisar também a parceria que a gente está tendo bastante forte da BIMO, que ela está sendo preponderante para fazer todo o processo de divulgação e condução junto às empresas. Então, além e o próprio MCTI, né, que fez deixou esse processo ser feito, né, com essa encomenda vertical, possibilitaram que nós conseguíssemos, né, chegar nesse ponto de selecionar os projetos. Então, passada essa parte da aceleração, falar na parte do calendário. Malu, se puder colocar a próxima slide aí, por favor. Ok. Então, falar um pouquinho do nosso calendário de submissão de projetos, bem como esse processo de seleção vai acontecer. Então, o calendário, ele se iniciou com a publicação do edital, que foi na última sexta-feira, no dia 24. A partir da segunda-feira, a gente começou a receber as propostas, atendendo já até pedidos do pessoal para fazer a composição da documentação toda que vai ser entregue. Inicialmente, o prazo final para submissão seria dia 3 de agosto, aí a gente já reforça nessa live a mudança dessa data, estamos estendendo o prazo para recepção dos projetos até dia 5 de agosto, de modo que a gente consiga aí dar um tempo um pouquinho maior para que os grupos, as empresas possam submeter as suas propostas. Depois disso, a gente tem no dia 7 a divulgação do primeiro resultado, que seria dos projetos elegíveis, e partindo para a divulgação do resultado final no dia 17 de agosto. Depois disso, teremos a homologação e contratação dos projetos, que acontece até dia 21, e, se tudo correr bem, se Deus quiser, estaremos aí iniciando o processo de aceleração na última semana do mês de agosto, lá no dia 24. E para falar um pouquinho como que funciona esse processo de seleção, né?
Esse processo todo foi criado a várias mãos, utilizando aí o conhecimento do pessoal da academia, da indústria, o pessoal que tem bastante conhecimento relacionado à área de ventilação pulmonar, e também o pessoal da área médica, os profissionais de saúde que estavam trabalhando diretamente e continuam trabalhando diretamente no enfrentamento do Covid, de modo que a gente conseguisse, olhando para essa documentação do MDRA e outros quesitos importantes colocados pelas sociedades especializadas, principalmente na área média de atendimento de intensivista e de ventilação pulmonar, a gente pudesse criar esses critérios mínimos que seriam a base do edital. Então, todas as fases que nós temos aqui são definidas por esses critérios que vão ajudar a equipe que vai fazer a avaliação dos projetos a identificar quão maduro está o projeto que foi submetido, de modo com isso a gente ter a classificação e, por fim, a identificação dos projetos que a gente possa efetivamente apoiar, né? Então, a primeira etapa, que é a fase de eliminatória, que é uma autodeclaração, na qual se tem um conjunto de requisitos que devem ser selecionados aí pelos proponentes. A segunda etapa, temos uma fase de qualificação dos projetos, aqueles que forem passarem, né, elegíveis aos critérios mínimos aí do edital, eles passam para a fase de qualificação, na qual vai se avaliar a maturidade dos projetos, tendo a definição dos principais projetos que estão elegíveis aqui no edital. E, por fim, passamos para o estabelecimento de parcerias e a contratação dos projetos. Principalmente, como já está definido lá no edital, né, a parte de estabelecimento de parcerias, principalmente para os casos nos quais a gente chegue a algum projeto que não tenha uma parceria comercial e de fabricação, principalmente, já estabelecida, aí vai ser feita uma aproximação desse processo para que dê tempo para que ele possa também apresentar essa parceria e, com isso, ser elegível a fazer a contratação, né? Tendo em vista que, como o foco dessa aceleração é produto registrado na Anvisa, esse processo ele não pode acontecer sem estar com as duas pontas já bem estabelecidas, tanto no processo de desenvolvimento, quanto na parte de fabricação e também de suporte no pós-mercado desses produtos. Esse processo ele vai se iniciar, né, como está no edital, com o proponente encaminhando um e-mail solicitando as instruções para se fazer o cadastro. Após o envio desse e-mail, que o nosso sistema encaminha para ele todas as instruções de como ele deve proceder para acessar os formulários, e aí lá ele tem 3 etapas que vão aparecer no formulário de preenchimento. O primeiro, que seria uma informação geral a respeito da empresa, da instituição que é a proponente. A segunda etapa é o questionário relacionado à autodeclaração. E a terceira etapa, falando aí do questionário da qualificação. É importante ressaltar que esse processo todo vai ser feito por meio de uma plataforma online. Então, para fazer a submissão dessas informações, eu sugiro que todos os grupos façam a leitura do edital e já respondam o edital de forma offline, vamos colocar dessa forma. Então, fazendo já a preparação de toda a documentação e preparando para submeter essa documentação toda dentro do sistema. E aí, acesse o sistema quando já estiverem com tudo pronto para fazer a subida dos dados, porque isso facilitará, né, para vocês, uma vez que o sistema ele não tem essa possibilidade de ficar gravando, né, diferente de um sistema da FINEP e tal, a gente não consegue gravar essas informações lá. Então, a hora que você iniciar, você tem que finalizar toda a submissão para que isso seja armazenado e efetivamente gravado
como sendo uma submissão efetiva. Então, para isso, o preenchimento do formulário, a primeira etapa, ele tem os campos que vão ser preenchidos pelo proponente. O segundo questionário relacionado à autodeclaração são itens de múltipla escolha, que o proponente preenche isso aí diretamente lá no formulário. E o terceiro item, que aí é onde vai estar a maior carga de documentação e de informações, que são os questionários para análise e qualificação dos projetos, que é um conjunto de 8 questões que vão ser utilizadas para identificar a maturidade, versando desde as informações iniciais do projeto, relacionada a como a concepção, a ideia, a arquitetura desse projeto foi concebido, chegando até critérios e evidências de validação e até evidências clínicas que já possam ter sido executadas pelo projeto, né? De modo que a gente consiga dar essa fundamentação para o pessoal que vai compor aí a coordenação de avaliação, consiga ter essa definição efetiva da maturidade. Para isso, cada uma das questões ela tem 2 links para se fazer o upload, né? Subir o material de resposta, um relacionado à resposta, que aí eu sugiro para todos que já façam essa resposta num arquivo do Word, um arquivo texto. É válido lembrar que cada resposta ela tem uma limitação de 4.000 caracteres, de modo que facilite a pessoa que já direcione, né, quem vai dar a resposta, para que também não aumente demais as informações e todos os dados e evidências seja colocado no segundo link que existe em cada questão, relacionado à parte das evidências. Ali ele pode subir todas as evidências que vão fundamentar as respostas que ele deu para cada uma das questões. A única questão que tem um diferencial é na questão número 6, na qual ela somente dê evidências. Então, ela não tem essa primeira etapa de fazer a resposta efetiva do questionamento, né? E sim apenas subir o material com as evidências relacionadas ao projeto. É válido lembrar que caso em algum dos itens não se tenha evidências, para que possa subir algum arquivo e não trave o envio do formulário, crie um documento apenas dizendo em branco, dizendo lá não elegível, não aplicável, e anexe esse documento, que isso já fica, não trava a sua submissão e faz aí também a gente ter todas as informações definidas e bem estabelecidas aí para o edital. Uma vez que é feita todo esse preenchimento, o material vai ser recebido aqui no Eldorado. Nós vamos disponibilizar para a comissão avaliadora. É importante ressaltar que essa comissão ela consta com membros tanto do Ministério de Ciência e Tecnologia, do Ministério da Saúde e também o pessoal da indústria, com experiência nessa área de ventilação pulmonar e que não tem conflitos de interesses com os projetos que estão aqui. Então, a gente tentou montar um processo que ele seja o mais transparente e efetivo possível para que a gente conduza todo o direcionamento desse edital da melhor forma possível e com a maior corretude possível. Deste modo, a comissão vai avaliar os projetos, pontuar com os pesos que já estão definidos no edital, e uma vez que isso aconteça, teremos a qualificação aí, a classificação dos projetos. A equipe do Eldorado vai identificar ali, dentro do recurso que está disponível para o projeto, quantos projetos nós conseguimos efetivamente acelerar, uma vez que nós temos que prever aí os ensaios, toda a parte de prototipação desses projetos, bem como já ter uma ideia de qual que vai ser a carga de engenharia necessária para se levar esse produto do estágio que ele está, de protótipo, para um produto efetivo. Após essa etapa, passa efetivamente para os projetos qualificados para
a etapa de contratação, na qual teremos aí um convênio que vai ser firmado entre o Eldorado e cada um dos projetos que forem qualificados, e por isso que até o edital já traz aí um conjunto de documentos que a empresa, o proponente, ele já tem que levar em consideração agora, antes de começar a fazer o edital. Ele não precisa ser submetido na data do dia 5, mas ele já tem que providenciar toda essa documentação, porque lá no dia 21, até no dia 17 e 21, que nós vamos fazer efetivamente a contratação, é necessário essa documentação para que a homologação seja feita e não tenhamos nenhum impedimento para a contratação do projeto. E com isso a gente efetivamente comece a aceleração aí em 24 de agosto. Com isso, a gente espera atender aí o maior número de projetos possíveis, né? Hoje a gente tem uma meta de 1 a 2 projetos, isso que versa no edital. Caso haja a possibilidade, frente ao recurso e à maturidade dos projetos, se Deus quiser, a gente possa fazer aí um atendimento a mais projetos, e com isso, num curto intervalo de tempo, que a gente estima aí no máximo 4 meses, está com esses produtos entrando em processo de certificação junto à Anvisa. Para dúvidas, questionamentos e até mesmo efetuar o cadastro, né, dentro do edital, lembrando aí ressaltando o e-mail que já está lá no edital, que é edital.ventilador@eldorado.org.br. Formalize tanto a questão do cadastro, mas todas as dúvidas que vocês possam ter a respeito do ventilador, do edital, que a gente vai formalizar. Estamos aí com um grupo focado em olhar essas questões e poder respondê-las com a maior celeridade possível dentro dos processos que são necessários aí de sigilo do edital. É válido ressaltar também com relação a essa questão de sigilo, né? Uma vez que muita gente pode olhar para isso dentro dos critérios ali da documentação que vai ser enviada. Vou ter que passar um monte de documentação da minha empresa para o Eldorado? Como que fica isso? O Eldorado ele já tem uma ampla experiência aí dentro dos seus 20 anos de história em trabalhar com produtos de várias empresas, e tudo isso vai ser tratado com o devido sigilo e está coberto pelos NDAs e o processo efetivo, junto, inclusive, os avaliadores e também as equipes que vão trabalhar no processo de aceleração dos projetos. Então, fiquem tranquilos com relação a isso, nada do que vai ser submetido aqui vai ser utilizado de forma alguma em qualquer outro projeto. É válido ressaltar que, às vezes, pode gerar esse questionamento, essa dúvida, como o Bertuzzo e o Guilherme falaram bem a respeito disso. O Eldorado ele vem já desde o início da pandemia aí, atuando de forma bastante proativa e não medindo esforços para tentar colocar o seu corpo de engenharia e também as suas instalações à disposição da comunidade para a gente prestar aí um serviço de engenharia de qualidade e poder auxiliar no que for necessário, né? Então, o edital ele preza por tudo isso, tem já questões de propriedade intelectual também versados dentro do próprio edital, para que a gente trate isso com a maior lisura possível. E hoje, da mesma forma que a gente trata os clientes, inclusive concorrentes que nós trabalhamos, eles podem ficar tranquilos que todas as informações bastante sensíveis são passadas para nós. Nós tratamos com muito cuidado disso, porque é onde a gente tem que manter o nosso desenvolvimento, né? Fazendo engenharia de qualidade e tendo parcerias duradouras. E esse processo, junto com as empresas que vão submeter aí, pode ser também o início de uma grande parceria, né? Então, com relação, inclusive, às perguntas que podem ter sido colocadas aqui no chat, a Malu está fazendo aí uma compilação dessas informações, mas eu peço que, mais uma vez, formalizem isso dentro do e-mail do edital para que a gente possa dar a devida resposta aí de uma forma escrita e que vocês possam qualificar aí da melhor forma para o edital. É válido ressaltar também, né, nesse processo todo, o pessoal da comissão avaliadora, a participação tanto do MCTI, que já está desde o início com a gente, mas
toda a prontidão aí do pessoal da academia e do Ministério da Saúde, que vão participar ativamente no processo de avaliação e colocando aí todo o seu conhecimento e o tempo à disposição para que a gente possa ter os melhores projetos acelerados e, com isso, os melhores produtos chegarem a serem disponibilizados aí para a população. Com relação ao edital, falando rapidamente, até que a ideia é a gente não fazer uma live muito longa, creio que eu passei por todos os quesitos. Qualquer item que ainda gere alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco, estamos à disposição. E eu volto agora para o Bertuzzo para ele dar as palavras finais, aí a gente fazer o fechamento da nossa live. Ok, Guilherme. Vou convidar o Guilherme Correia, entra aí com a gente também. Acho que assim, eu não sei se a Malu tem alguma pergunta, alguma coisa que queria já aproveitar para externalizar. Tem alguma coisa, mano? Tenho, Bertuzzo. É. Aqui do Jurandir Nadal. É uma pergunta bem específica, tá? Eu sou coordenador do projeto VEXCO, né? Estou falando aqui ipsis literis das letras. Ventilador de exceção para Covid-19, UFRJ. Já fizemos testes em animais e humanos, perturbação eletromagnética com auxílio do Inmetro. Estão em andamento os testes de segurança elétrica e emissão eletromagnética no CEPEL. E os de desempenho, alarmes, segundo norma 80.601.2.12, pauta 60.601.13.485. Já temos parceria com a empresa BPF e fabricante classe 3. É válido a gente concorrer ao presente edital? Em que vocês poderiam ajudar? Guilherme, você quer... Porque o que eu estou entendendo da pergunta é o seguinte, já fiz quase todos os ensaios, estou preparado. Né? Exatamente. Então, respondendo aí para o professor Jurandir, como processo de aceleração, né, a gente espera que tenhamos projetos, inclusive, que estejam aí na última milha, vamos falar assim, do desenvolvimento de produto, fazendo já as qualificações, e que muitas vezes podem chegar em alguns deadlocks ali, ou a famosa sinuca de bico, no qual tem alguma falha, algum ensaio, precise fazer alguma readequação, e com isso a expertise que a gente tem e todo a infraestrutura e o pessoal qualificado que vai estar desse grupo todo que eu mencionei aí ao longo da explicação do edital pode auxiliar para que o projeto possa ter uma solução aí mais rápida, né, e ser colocado à disposição do mercado, né? Então, logicamente, essa avaliação até da relação custo-benefício, timing do processo, muito vai ficar com relação com a empresa e o grupo de pesquisa, mas uma vez que o produto não esteja com o registro na Anvisa disponibilizado, que é quando a gente considera que efetivamente a etapa de desenvolvimento foi finalizada, pode ser um dos candidatos a entrar no edital e ter essa última milha, o final do projeto, acelerado pelas expertises de todos os colaboradores que vão estar trabalhando nesse projeto. Miguel, Guilherme, deixa também aproveitar por um outro ponto, né? Tem um aspecto da manutenção, né? Que depois, eventualmente, aí ajudar a própria empresa que vai estar em fabricação, os aspectos também da linha de começo, de produção, de alguma necessidade específica que tenha. A gente sabe que ventilador pulmonar tem um processo de calibração extremamente complexo, né? Demorado. A gente tem até uma boa experiência e participação aí com os clientes, aí, parceiros aí que até assinaram contrato com o Ministério da Saúde aí para fornecer aqueles 15 mil ventiladores. Então, eu acho que é sempre válido, estamos à disposição, a plataforma está aberta, se for vamos dizer, da análise aí do grupo de desenvolvedores com a empresa, que a gente tem algum valor a agregar, é isso. Acho que estamos aqui à disposição. Projetos, se a gente tiver mais projetos na fase final, na realidade, significa que mais projetos a gente vai poder apoiar em paralelo. É um pouco disso também, né? Se a gente se fosse começar do zero, tivesse recursos para fazer um projeto só,
mas a ideia nossa é realmente acelerar e multiplicar o impacto da oferta, né? É isso. Bertuzzo. E até, Bertuzzo, só, Malu, desculpa, só para finalizar também, além desses quesitos, né, existem toda também a questão relacionada à usabilidade, toda a parte do pós-mercado, como o Bertuzzo bem falou. Então, esses itens todos que já estão contemplados dentro dos parceiros que vão estar suportando aí dentro do edital, também auxiliam nessa última medida, que às vezes tem a parte documental, que também tem alguma questão a ser melhorada, ser melhor trabalhada, e a ideia também nesse processo, a gente vem falando desde da concepção do edital, do processo todo com o pessoal da Anvisa, a ideia é que eles estejam junto conosco, avaliando esses projetos desde o dia 24 aí, para que toda essa avaliação, os gaps também sejam feitos o mais rápido possível. Eles já estão fazendo um trabalho excepcional com todos os projetos que estão sendo submetidos, muito prontos a auxiliar e fazer as reuniões, mas do nosso lado, né, dentro da nossa iniciativa aqui dentro do edital, a ideia é que eles participem e possam avançar, né, acelerar esse processo de certificação também. Tá bom. Malu, mais alguma pergunta? Mais uma. Todos os tipos de projetos de ventiladores são elegíveis? Ou já existem restrições em relação ao tipo de tecnologia? Exemplo, AMBU ou pneumático? O Elvio continua, temos um projeto muito bem estruturado, mas estamos patinando um pouco em medições e confiabilidade dos valores de grandezas, medidas, vazão e volume, equação de condições psicométricas para aferição das condições do ar. Guilherme, você quer responder aí, depois eu complemento. Ok, então, como a gente comentou, né, todo o processo daí dos requisitos mínimos, que foram utilizados para criar as questões ali da anexo 1 e anexo 2, eles estão balizados pelos requisitos mínimos direcionados pela sociedade especializada da área dos profissionais da saúde e também, como disse, o MHRA, né? Então, ali, e as normas específicas da própria Anvisa, a regulamentação vigente para o registro de produtos que possam ser utilizados aí em ventilação mecânica. Então, uma vez que atendam esses requisitos mínimos e consigam estar elegíveis a fazer a serem registrados na Anvisa, ele não teria nenhuma limitação de tecnologia ou de tipo de uso dentro do produto, desde que ele siga todo esse processo, principalmente porque, como eu disse, nós estamos prezando pela segurança do paciente e a corretude dentro dos requisitos regulatórios. Então, passando por esse crivo, não temos nenhuma limitação do tipo de projeto que pode ser submetido. É isso, só complementando, né, o caso específico em Ambu ou não, vou dizer o seguinte, a gente está acompanhando, né, como eu falei para vocês aí, através daquela iniciativa da ABRAC, né, muitos projetos, né, falei aqui mais de 30, na realidade chegando a 35, muitos deles com Ambu. O que eu tenho sugerido, a gente colocou no edital, até por força da maneira, que veio uma encomenda, né, então dentro de um processo maior de encomenda tinha ali alguma coisa relacionada com uma restrição em projetos com Ambu, mas na realidade o que a gente está querendo centrar é naquilo que o Guilherme falou, nos aspectos técnicos e de atendimento dos requisitos, né? Eu, de qualquer maneira, eu digo o seguinte, eu incentivo os grupos a participar do edital, né? Eu acho que é uma oportunidade de trazer essa informação para a gente aqui, a gente está com recurso disponível, mas, como eu falei, o Eldorado está procurando dar o melhor aqui do que a gente tem, do ponto de vista de apoiar o máximo possível de iniciativas. Eu acho que a minha recomendação é essa, quer dizer, atente para alguns requisitos mínimos que a gente está considerando, é um consenso que hoje existe na comunidade, né, que atua nessa área, mas traga, eu acho que está aí, o edital está aberto, coloque lá as informações, porque a gente sempre vai poder analisar e esse edital aqui, o Eldorado vai continuar apoiando outras oportunidades, como eu falei, a gente tem unidade de Embrapi aqui para apoiar, tem outras coisas que talvez possa nascer daí
uma outra forma de apoio, caso não seja qualificado, né? Porque a gente, como eu falei no começo, eu adoraria poder apoiar de uma forma definitiva o máximo 10, 20 projetos, mas a gente tem limitações, né? Mas desde o ensaio, como a gente já tem feito na rede, ou algum tipo de consultoria, a gente vai estar sempre aberto aqui para considerar, tá bom, gente? Então, nós não estamos discriminando aí nenhuma tecnologia, a gente só está querendo ver esses requisitos técnicos. A gente entende que, obviamente, uma tecnologia atinge mais facilmente, teoricamente, determinados resultados, mas, olha, aqui nós não queremos aqui, eu acho que a engenharia ela pode ser bem inteligente, pode chegar às vezes aos resultados, às vezes usando as técnicas mais inesperadas. Então, a gente gostaria de ver isso e tá aí o canal para submeter essas propostas todas. Nós vamos procurar analisar de uma forma mais unbiased, né? Usando o termo americano, ou seja, sem nenhuma pendendo para nada, né? Vamos olhar só aquela proposta e a maneira como os requisitos vão estar sendo atingidos. E mesmo projetos que não atendam, a gente está com um instituto aberto para estar apoiando aí, no mínimo, aí na questão de ensaios, tá? Malu, mais alguma? Não, ambos agradeceram aqui as considerações. Não, tá bom. Então, eu acho que assim, eu vou agradeço Guilherme Correia imensamente, né? Eu gostaria que você estendesse aí para os nossos amigos lá do Ministério da Ciência e Tecnologia, agradecer o apoio, né? Também aí uma palavra para o pessoal da FINEP, queria dizer, os parceiros aqui que o Guilherme elencou aqui, que estão com a gente aqui, o pessoal do SEB, o pessoal do Unifei, o pessoal lá de São Paulo, USP e PT, o Ministério da Saúde também, que está aí trabalhando, vai estar trabalhando com a gente. Acho que ele tem um desafio muito grande, é uma oportunidade que eu posso externar aqui um pouco o sentimento do corpo de pesquisadores, engenheiros aqui da instituição. A gente está muito contente, muito, vamos dizer assim, positivo com a possibilidade de ter essa contribuição aí para o ecossistema e para o próprio país, né? Acho que a gente tem muito desafio ainda pela frente para superar essa crise, e eu acho que todo mundo está imbuído aqui do melhor para poder ajudar. Então é isso. Queria agradecer, Guilherme, está aqui com o time também nosso aqui, que está se dedicando aí diuturnamente aí para fazer esse edital acontecer em tempo recorde aí. A gente está com uma expectativa de estar dando resultado rápido em alguns poucos dias aí, não é isso? E eu tenho esperança que a gente vai ter aí um ótimo resultado e muita coisa para apresentar e continuar apoiando esse ecossistema e trazendo aí coisas importantes. Eu aqui ressalto aqui essa questão aí que o Guilherme trouxe, soberania, né? Eu acho que essa pandemia trouxe muita coisa aí difícil para a gente, mas acho que teve um entendimento comum aí que a gente precisa pensar de uma forma estratégica e olhar aí aspectos importantes aí do que a gente tem que ter domínio aqui no país, principalmente na hora que a gente tem situações como essa, que a gente pode avaliar bem o que a gente tem nas mãos e como que a gente pode fazer enfrentamento. Eu participei de algumas reuniões da OPAS, países importantes aqui da América, né? De todas as Américas, estava uma situação muito pior que o Brasil, que nem sequer tinha uma empresa atuando no ramo de ventilador, estava dependendo 100% do fornecimento externo, né? E o mundo com muita dificuldade de fornecimento. O Brasil tem uma comunidade vibrante, importante, né? Que se mobilizou desde a primeira hora para poder fazer face e atender essa necessidade. E eu acho que isso tudo reforçou ainda mais a importância de estar com esse pensamento aí estratégico, olhando para o futuro e sabendo o que é importante para nós e a gente procurar guiar o nosso futuro. E eu acho que o domínio desse tipo de tecnologia, área médica, sem dúvida, é uma área estratégica. Não é isso? Guilherme, Guilherme MCTI, querendo tecer as considerações finais, fique à vontade. Não, só aproveitar para agradecer mais uma vez o empenho do Eldorado aí nessa parceria com o MCTI e a FINEP. Tenho certeza que essa iniciativa vai ser muito produtiva, vai ser muito interessante, e dar um recado para o pessoal aí que está nos assistindo, e, enfim, ou que assista depois, para não ter vergonha de submeter projeto, não, né? Pode submeter projeto, porque é o que vocês falaram, quanto
mesmo que ele já esteja bem avançado, sempre vai ter uma coisinha ou outra para fazer, e se já estiver bem avançado, teoricamente o recurso vai ser menor, ou seja, mais projetos poderão ser acelerados, né, ou apoiados. Então, acho que parece que surgiu uma pergunta aí também do Orlando, perguntando em relação à relevância do baixo custo na avaliação ou classificação dos projetos. Aí agora eu vou passar, então, agora para o meu xará, e saber se esse baixo custo na avaliação ou classificação, a relevância do baixo custo na avaliação ou classificação dos projetos. Mas, de qualquer forma, já deixo aqui o meu obrigado mais uma vez, e podem contar com o apoio do Ministério aí em todas as etapas dessa ação. Tá bom, Bertuzzo, Guilherme, fico à disposição de vocês. Obrigado, Guilherme. Aí, Orlando, até esse quesito ele é bastante interessante, né? Porque, inclusive, essa questão do baixo custo, ela é uma pegadinha, né? Porque todo o sistemática que nós temos hoje e o que muitos estão dizendo que a Terceira Guerra Mundial em concorrência por componentes, você tem aí certos componentes que antes você tinha um custo de 10, 15 dólares sendo comprado por 400, 500 dólares. Então, quando você olha unicamente para o custo, você não necessariamente você está conseguindo classificar o produto como sendo uma boa solução, né? Até nesse quesito que a gente acaba colocando dentro do edital e é considerado lá na pergunta 8 da nossa fase de classificação, está relacionado mais à questão da cadeia de suprimentos, como que isso foi trabalhado e pensado dentro do projeto, que aí é onde que vai poder ser, inclusive, né, uma questão bastante relevante para se alcançar um custo mais interessante dentro do projeto, né? Então, tentando responder bastante objetivo, custo não é efetivamente uma das variáveis que a gente vai focar 100%, a gente olha mais na questão da cadeia de suprimentos, como isso pode impactar na implementação e na fabricação desses produtos, né? Bem como essa questão da segurança do paciente. Esse é o primordial, a segurança, os requisitos aí são os principais quesitos, né, os que têm maior nota dentro do nosso edital, e esses quesitos relacionados a preço, a gente sabe que tem muitas variáveis que impactam isso, né? Então, ele não pode ser considerado como um item excludente ou não para um projeto, mas tem que ser utilizado. Aí, Bertuzzo, se você quiser colocar mais uma... É óbvio que nós vamos, obviamente, que vai valorizar na hora que vier a cadeia soluções que tenham custo mais competitivo. Até porque o objetivo da gente incentivar a ter mais empresas é exatamente você ter competitividade, aumentar. Quanto mais players no mercado, quanto mais empresas, mais produtos disponíveis, obviamente você vai ter um custo, né? Então, vamos ter um olhar, acho que tem também os aspectos de componentes críticos, né? Ali também dentro. A gente sabe que boa parte do custo dos produtos acabam sendo dependentes desses componentes críticos. Foi uma grande dificuldade aí que as empresas que já atuam no segmento viram uma explosão de custo disso. Objetivo, de uma certa maneira, assim, vamos ter um olhar, vai ter um pensamento, um peso, questão de custo, mas obviamente que a gente não vai fazer um trade-off, nós não vamos abrir mão de requisitos mínimos para pesar somente o custo, né? Então, acho que é isso que é bastante importante. Duas propostas que venham atender os requisitos mínimos, uma que direciona claramente na cadeia de valor ali, na cadeia de produção, uma solução mais competitiva em termos de custo, certamente vai ter uma preferência, porque o objetivo nosso sempre é levar o produto mais competitivo para a rede aí de hospitais aí que estão atendendo aí os pacientes do Covid, tá? Agora, o ponto importante é isso, que a gente não vai fazer um trade-off, claro, entre custo e os requisitos mínimos. De novo, não é uma coisa definitiva, estou dizendo, apresentem os projetos lá, a gente vai ter sempre um olhar, infelizmente vão ter que escolher alguns, mas nós vamos ter um compromisso, acho que vai ter muita gente envolvida aí de vários segmentos aí, que vão ter a oportunidade de olhar o projeto, e tentar, de alguma maneira, mesmo para aqueles que não venham estar na lista final, de alguma maneira, a gente vai procurar, de alguma forma, dar alguma contribuição, tá bom?
Mas, assim, custo, obviamente, é importante, mas também é importante a função que o equipamento tem que desempenhar, não é isso? Exatamente. Então, aí para finalizar, também agradeço Guilherme Correia, toda a parceria, o Bertuzzo, todo o suporte aqui institucional no Eldorado para a gente conseguir colocar o edital e toda a cadeia aí à disposição da população, e também a FINEP aí na figura do General Barroso e do Cecioso, superintendente da área de saúde lá, por todo o suporte dentro do desenvolvimento aí do preenchimento da proposta até a contratação, todo o trabalho que eles desenvolveram foi muito importante para a gente estar com esse edital de pé também. Então, fica aí minhas palavras finais. Obrigado a todos. Guilherme, só mais uma coisinha. Malu, você pode entrar aí também, um agradecimento especial para a Malu. Com certeza. Obrigada, imagina. Botou essa live aqui para a gente, para funcionar aqui, porque sabe, a gente está numa pegada aqui de tentar agilizar e fazer as coisas bem rápidas, e a gente estruturou bem rapidinho essa live aqui. Não, tá tudo certo. Bom, obrigado, Malu. Estamos juntos. Muito gente, obrigada. boa noite a todos. Muito obrigado. Um abraço, boa noite. Pela participação, a todos que acompanharam a gente. Muito obrigado. Vamos torcer para ter Só um detalhe, esse vídeo foi gravado, a gente vai disponibilizar no canal do Instituto Eldorado no YouTube, tá bom? Tá bom. Então, gente, nas redes sociais também eu vou colocar o link. Tá bom. Então, bacana, gente. Boa noite a todos. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Guilherme. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Obrigada. Tchau, tchau.